Reverendíssimo Padre Daniel, pároco, querido povo de Deus, celebrando o encerramento da Semana de Avivamento, a festa de São Cristóvão, nós estamos celebrando a liturgia do 15º domingo do tempo comum. E hoje a palavra de Deus é um chamativo, um despertar a consciência de cada pessoa para tomar sentido da importância que a palavra de Deus tem e a centralidade que ela deve assumir na nossa conduta de cristãos. Na primeira leitura do profeta Isaías, Isaías é um profeta que ele exerce a sua missão no meio de um povo exilado da Babilônia. E no meio desse povo ele procurava consolar e manter acesa a esperança no meio de um povo amargurado, desiludido, decepcionado com a vida que estavam tendo. E você muito bem sabe que quando as coisas não dão certo, não vão bem, começa a dar tudo para trás, começa a dar tudo errado, a gente se faz algumas perguntas. Será que as promessas de Deus se concretizarão? Deus não está demasiado lento em relação a algo que exige uma intervenção imediata dele? Por que nós estamos rezando tanto e Deus ainda não interviu no coronavírus? Por que a gente reza e Deus não faz como a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer? Deus ter-se-á esquecido do seu povo? Não, diz o profeta, Deus não se esqueceu do seu povo. A palavra de Deus não deixará de se concretizar, pois Deus é fiel às promessas que Ele faz e realiza. A palavra de Deus é eficaz, Ele nunca falha. E nisto o profeta vai usar a imagem da primeira leitura, que é o exemplo da chuva e da neve. Ou seja, assim como a chuva e a neve que descem do céu, fecundam a terra e multiplicam a vida nos campos, assim a palavra de Yahvé não deixará de se concretizar no coração, na alma e na vida do povo de Deus. Esta imagem que o autor vai usar, é a imagem porque no norte de Israel chovia, e toda chuva que vinha do norte de Israel desaguava pelo rio Jordão. Só que a chuva acontecia no norte, mas o rio cortava o país inteiro de Israel, e a água que caía no norte banhava o país inteiro, dava vida para todo o país, o rio Jordão, por onde passava. Então, o autor está dizendo assim: existem coisas que têm um alcance na vida, que a gente nem imagina que ela alcance, tanto assim. Por exemplo, uma palavra de otimismo para uma pessoa pode revolucionar a vida dela. Um elogio para uma pessoa pode fazer aquela pessoa voar alto na vida. Como também uma palavra desgraçada na hora errada pode avacalhar com uma vida, atormentar com uma existência e jogar alguém no fundo de uma cama com depressão. Aí a palavra do Senhor é muito fiel, muito fiel. Ou seja, ele está querendo dizer, o alcance das coisas a gente não tem como mensurar até que ponto ela pode ir. Assim somos nós. Por exemplo, quando escutamos a palavra de Deus, nós nos sentimos confiantes, otimistas. A gente vem na missa, às vezes sai da missa com o coração transbordante de esperança. Sentimos que o caminho que Deus indica é efetivamente um caminho de felicidade, de vida plena. Às vezes a gente diz, ai que bom, eu fui na missa hoje com o Padre Daniel, eu rezei, eu voltei para casa bem, eu estou contente, eu estou feliz. Mas depois, quando voltamos à nossa vida no dia a dia,
e nós reencontramos a monotonia, os problemas. Aí durante a semana vem os desencantos. Daí chega amanhã, tu pega aquele calhamaço de boleto para pagar, tu já começa a dar uma tristeza por dentro, porque o que tu ganhou parece que já vai tudo para o boleto. E como é que tu vai dar conta de pagar tudo isso agora? Aí já fica bravo, já xinga quem está perto. Constatamos às vezes que os maus, os corruptos, os violentos, parece que sempre triunfam e nunca são castigados pelo seu egoísmo, pela sua prepotência. Parece que gente que faz errado, que pisa nos outros, que passa por cima, se dá melhor na vida do que a gente que tenta ir direitinho, pagar as contas tudo certinho. Parece que aquele lá que é velhaco, compra sem nota, vende sem nota, parece que se dá muito melhor do que eu, que estou tentando pagar meus impostos, sendo correto, sendo honesto, sendo justo. Parece que ainda está tudo errado. Aí, meus irmãos, parece que os humildes, os pacíficos, são sempre magoados, humilhados, vencidos. A pergunta que vem é esta: podemos confiar nas promessas de Deus? Será que nós não estamos sendo enganados? Será que quando eu vou a uma missa o padre diz: vamos ser bom povo, vamos olhar para o lado, não vamos deixar o nariz passar para cima da testa, não adianta se exibir demais, o que hoje está na tua mão amanhã pode fugir da tua mão, não pisa nos outros, porque hoje quem pisa amanhã pode ser pisado, hoje quem tem amanhã pode não ter. Aí o padre dá todo o sermão e a gente pergunta: será que vale a pena ouvir tudo isso? Porque parece que quem sempre se sobressai são os maus, os que fazem errado, os que passam a perna, os que não são honestos, e a gente que quer ser certinho, parece que toda a vida é sofrido. A palavra de Deus diz que não. Continuemos a ser bons, a fazer o bem, porque o caminho de vida sempre nos levará a uma plenitude verdadeira e não aparente. E não aparente. E até mesmo porque Deus não prescinde de nós para atuar na história humana. Deus precisa de nós para fazer a diferença no mundo. A sua palavra nos dá esperança, a sua palavra indica-nos caminho, mas nós devemos percorrer, fazer a nossa história com as nossas pernas, com os nossos pés, com as nossas mãos e com as nossas decisões. Não é porque Deus é Deus e que eu rezo que Ele vai tirar de mim o que eu tenho que fazer, decidir, tomar, ir à frente, fazer e mergulhar. Por isso, meus irmãos, nós vivemos na era do relógio, onde tempo é dinheiro. Passamos a vida numa correria louca, contando os minutos, às vezes sem tempo para as pessoas, sem tempo para Deus e sem tempo para nós mesmos. Por vezes tornamo-nos impacientes, exigentes. Achamos que ser eficiente é ter feito aquilo que foi pedido para amanhã, já ter feito hoje. E achamos que por vezes Deus também tem que seguir os nossos ritmos. Queremos que Deus haja imediatamente, queremos que Deus faça imediatamente, resolva nossos problemas, atue de imediato ao sabor dos nossos desejos e ao sabor dos nossos projetos, porque nós estamos assim. E a palavra de Deus hoje nos diz com muita clareza: se chove no norte e a água que cai no Rio do Norte vai fecundar todo o país, mas ela não faz tudo isso numa hora só. Para vir do norte e atravessar o país leva tempo. Então a palavra de Deus hoje é muito clara, objetiva, honesta e sincera. É preciso aprender a respeitar o ritmo de Deus, o tempo de Deus. Não nos basta saber que a palavra de Deus é sempre eficaz, mas temos que ter capacidade de viver o tempo de Deus, que não é este tempo que eu e você atribuímos. Quando dizemos: eu queria que o dia tivesse 48 horas, eu queria que uma semana tivesse 15 dias, eu queria mais e mais. Quando a gente perde a capacidade de saborear o tempo que se tem, os dias que se tem, a hora que faz ser necessário em cada dia para o ser humano viver, a gente perde a capacidade de entender e de aceitar o tempo de Deus como um tempo que faz as coisas na hora certa, do jeito certo e no tempo certo. No evangelho de hoje, tão belo, Jesus fala em parábolas. Vede, povo católico, a parábola na Bíblia o que é?
é uma imagem, uma comparação através da qual se ilustra uma determinada mensagem ou um determinado ensinamento. A linguagem das parábolas não foi Jesus que inventou na Bíblia. É uma linguagem habitual na literatura dos povos do Oriente Médio. Isso era normal, era usual para eles. Naquele tempo, eles se comunicavam muito mais por parábolas do que do nosso jeito aqui no Ocidente, que é por discurso racional, intelectual, muito diferente. A parábola, ela tem 3 coisas importantes a considerar, para vocês entenderem o que Jesus está falando ali no Evangelho hoje. Em primeiro lugar, ela sempre usa imagem ou comparação, porque a imagem fixa mais na cabeça da pessoa do que palavras. A imagem desperta nas pessoas o entendimento mais amplo daquilo que se quer falar. Em segundo lugar, porque a parábola é uma excelente arma de controvérsia. A linguagem figurada permite levar o interlocutor a admitir certos pontos que num discurso racional não admitiria. E em terceiro lugar, porque a parábola é um método pedagógico que ensina as pessoas a refletir, a medir os prós e os contras, a encontrar soluções para os dilemas que a vida vai impondo todos os dias. Então, a parábola que nos é proposta hoje é a parábola do semeador e da semente. 3 coisas importantes aqui. Primeiro, a parábola. O quadro apresentado supõe o que nesta parábola? As técnicas agrícolas usadas na Palestina naquele tempo. Primeiro, naquele tempo, o agricultor lançava a semente na terra. Depois é que passava a arar o terreno. Aí vocês vão entender agora o sentido da parábola. Assim compreende-se por que uma caiu no meio do terreno pedregoso, outro dos espinhos, outro na beira do caminho, outro em terra boa. Porque se o agricultor lançava a semente e depois arava, quando ia arar a terra, aquela semente pulava, e no mexer a terra com a semente, ela ia caindo. Umas ficavam em terra boa, outra ficava mais na pedra, outra na beira do caminho, e assim sucessivamente. Mas essa era uma técnica agrícola daquela época. Porém, o que aqui é verdadeiramente significativo não é nem a técnica ainda, é a quantidade espantosa de frutos que a semente lançada na terra boa produz. Vocês, ontem Dom Jacinto falava, e quem aqui é agricultor, que trabalha com arroz, uma semente de arroz dá quantos grãos de arroz? Até quantos grãos de arroz dá um grãozinho? Até quantos grãozinhos de feijão dá um grão de feijão? Pensemos bem, na época de Cristo, uma colheita de 7 grãos por já era considerada farta. Agora, os 100, 60 e 30 por era surpreendente, era exagerado, era milagrosa uma colheita como essa. Porém, por que Jesus fez isso? Por que ele disse isso? Porque as cidades do lago, Betsaida, Corazim, Cafarnaum, tinham rejeitado a pregação de Jesus. Os fariseus atacavam ele por ele não respeitar o sábado, e queriam matar Jesus porque ele não respeitava o sábado. Depois, não acreditavam nas palavras que ele falava e exigiam que ele fizesse sinais. Acusavam ele de agir não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Belzebu. Então, o reino que por Cristo era anunciado estava fadado ao fracasso, a se terminar, a parar tudo por ali. Ora, com isso, Jesus pega a parábola, vai naqueles que estão desiludidos e diz: coragem, não desanimeis, pois apesar do aparente fracasso, o reino é uma realidade incomparável e imparável, e o resultado final será surpreendente,
maravilhoso e inimaginável. Coragem, não desanimem. Você não consegue mais controlar. Lançou a semente na terra, ela vai brotar. Onde ela está, ela brota. Tu não controla mais. Tu não controla o crescimento dela todo dia. Ela vai crescendo por si só. O que Jesus diz é isso: o reino de Deus vai crescer. É imparável, ninguém mais segura. No segundo pensamento, a função da parábola. Por que Jesus fala em parábolas? Para deixar a sua mensagem clara, correta, objetiva, e ao mesmo tempo fazer com que os corações endurecidos, aquelas pessoas que têm um coração duro, fossem atingidos pela sua palavra. Porque quem acolher receberá e terá em abundância, mas quem não acolher estará rejeitando a possibilidade da salvação para si próprio. E terceiro, a explicação da parábola. A explicação desloca de forma evidente o centro de interesse. A parábola deixa de ser uma apresentação e passa a ter outra conotação importante aqui. Vejam bem, o acolhimento do Evangelho não depende nem da semente e nem de quem semeia, mas depende da terra. Olha como as coisas hoje se inverteram. Não depende da semente e de quem semeia, mas da terra em que a semente caiu. Vocês lembram uns tempos atrás? O povo ia na missa e rezava, independente do padre que estava lá na frente. O povo ia na missa e rezava, independente se o padre fosse mais animado, menos animado, se o padre fosse novo, se o padre fosse velho. O povo ia na missa e rezava, porque o mais importante era o coração das pessoas. Acolher a semente. E quem tem que acolher a semente é cada fiel. Está acontecendo uma inversão hoje de valores sociologicamente, onde as pessoas querem escolher o padre que querem ouvir e querem escolher as palavras que querem ouvir, mas às vezes não estão dispostas a mudar o coração duro que tem. Então, o que importa no Evangelho não é nem a semente, nem quem semeia, mas a qualidade da terra que acolhe a semente, que somos eu e você. Por isso, queridos irmãos, há aqueles que têm um coração inconstante. A palavra de Jesus entra, mas é aquela pessoa que vai na missa, se encanteia com a missa, também depois vira as costas, nunca mais aparece, só aparece quando a dor de barriga bateu de novo. Existe aqueles que têm um coração duro, como o chão de terra batida dos caminhos. Até vai na missa, mas não muda nada. Entrou, escutou, mas não muda nada. Continua tudo a mesma coisa. E há aqueles que têm um coração materialista, que dão prioridade à riqueza, aos bens. A palavra é sufocada. Se eu precisar de algum milagre fácil, eu até faço promessa para São Cristóvão. Mas se eu estou indo bem, tenho dinheiro, compro, vendo, como, bebo, durmo, não preciso de nada, deixa para lá. Se eu me apertar, eu procuro. Se eu não me apertar, tá bom como estou. O dinheiro está me resolvendo. Por isso que eu escolhi, para terminar a minha homilia de hoje, o pensamento de Etty Hillesum, uma escritora que fora visitar os campos de concentração no período da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E ela escreveu algo fantástico, olhando a devastadora guerra que provocou na Alemanha. E ela disse assim: a grandeza do ser humano, a sua verdadeira riqueza, não está naquilo que se vê, mas naquilo que traz no coração. A grandeza do homem não lhe advém do lugar que ocupa na sociedade, nem do papel que nela desempenha, e nem do seu êxito social. Tudo isso pode ser-lhe tirado de um dia para o outro. Tudo isso pode desaparecer num nada do tempo. A grandeza do homem
está naquilo que lhe resta, precisamente quando tudo o que lhe dava algum brilho exterior se apaga. E que lhe resta? Os recursos interiores e nada mais. Queridos irmãos, amadas irmãs, a grandeza do ser humano, a verdadeira riqueza não está naquilo que a gente vê. As coisas que a gente consegue possuir, adquirir e fazer, são dons que Deus deu. E cada um tem o dom. Tem gente que vai ter muito na vida, é dom da pessoa. Ela vai desbravar, vai fazer, vai conseguir. Porém, a grande riqueza não está nisso, mas está no coração das pessoas. É aqui dentro que estão as maiores riquezas do ser humano. A gente, vocês que são comerciantes, que negociam, que têm empresa, de repente vocês podem vir à falência do dia para a noite. De repente tem gente que tem tanta coisa e pode perder tudo de um dia para o outro. Mas enquanto lhe restar algo a mais no interior, sempre levantará a cabeça e vai ter motivos para continuar e reconquistar as coisas. Agora, eu encontro tanta gente que tem tanto, mas que perderam as motivações interiores, que o tudo que tem se transformou em nada. E já vi tantos que perderam tudo, mas dentro de si havia força interior, começaram do zero e conquistaram tudo de novo, e mais do que tinham. Isso para lhes dizer que os recursos interiores não somos nós que damos, é o divino que dá. Os recursos interiores, as motivações interiores, é Deus que dá. Quando a gente reza, quando a gente não fica obcecado somente pelo trabalho, mas a gente tira tempo para Deus. Porque não adianta você ter tudo, uma casa bonita, ser milionário, mas não ser feliz por dentro. Não adianta você ter uma casa milionária e ter um casamento frustrado, cheio de briga. Não adianta você ter o melhor emprego da cidade de Araranguá e ser uma pessoa que tem uma família falida dentro de casa. As motivações interiores é que fazem a gente se levantar, se acordar e ter força de ir, mesmo quando parece tudo cair. Termino desejando a todos os comerciantes, aos empresários, muita sabedoria, muita luz neste tempo de pandemia, para não desistirem, para não fecharem as portas, para não desanimarem diante desse turbilhão de coisas que advém deste mundo que nos serve. Que Deus lhe abençoe e nunca se esqueça que os recursos interiores são os mais importantes para a gente se levantar na vida. Mesmo quando a gente falir, se tivermos eles, a gente se superará. Amém. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé.